Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. Nosso tema de hoje, os justos são piedosos na palavra de Deus. E o texto que vamos refletir está em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Acompanhe. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Aleluia. Carta aos Hebreus, pastor. Nós temos aí, portanto, um propósito do autor dessa carta, né? Que está exortando, então, aqueles que já tinham crido, estavam salvos em Jesus Cristo, estavam na iminência a voltar para o judaísmo por causa da pressão que estava em cima deles, né? E ele estava, então, exortando, dizendo o seguinte: voltar para o judaísmo é abandonar a Cristo, né? E então retroceder, quem retrocede, quem volta, está abandonando o Senhor. Às vezes a pessoa fala, não, mas porque eu estou sozinha em casa, eu prefiro assim, prefiro ser... Então está abandonando, né? Voltar é apostatar da fé, é isso que ele estava falando, né? É negligenciar tão grande salvação em Cristo Jesus. É perder, aí vem uma coisa muito forte que ele trabalha aos Hebreus, é perder o descanso que foi então prometido por Deus. Quem retrocede, perde, pastor, então, esse descanso, né? Que é o descanso da fé. Fala conosco aí, pastor. Então, ele está fazendo uma analogia aqui, pastora, com o que aconteceu há muito tempo atrás com o próprio povo de Deus, que caminhou no deserto por 40 anos e tinha a promessa de Deus de um descanso que era a cidade que Deus prometeu, que mandava leite, mel, Canaã celestial, Canaã daquela época, né? Para nós hoje é Canaã celestial. Sim. E o povo, por não crer, não acreditar na palavra de Deus, não entraram no descanso que o Senhor tinha preparado para eles. E a gente sabe que ele está focando muito a palavra, ele está exortando da mesma forma hoje os cristãos, até dessa época dos hebreus, do nosso tempo hoje, que nós devemos crer na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? E permanecer, né? Exatamente. O descanso, portanto, é para aqueles que permanecem na palavra de Deus. Então, existe somente um instrumento que cria, detecta e confirma a vida eterna na alma do ser humano, que é o que, pastora? A palavra de Deus, né? Exato. Então, o que Hebreus 4:12, os versículos 13 também, afirma a respeito da palavra de Deus, é importantíssimo, pastora. E nós precisamos, então, pegar esse conteúdo, né, nos alimentar, comer desse conteúdo, dessa palavra, para que a gente possa, de fato, sermos piedosos na palavra de Deus. Amém. Pastor, hoje nós temos vamos dizer aí, um alerta, né? Há muitos ataques à palavra de Deus. Há muitos ataques à veracidade da palavra de Deus. Há pessoas dizendo, essa palavra tem que ser revista, essa palavra tem que ser atualizada. Então, já enfatizar o seu e o meu coração. A palavra de Deus não é antiga e ela também não é moderna. A palavra de Deus é eterna. Bendito seja Deus por isso. Todo princípio é eterno. Atual. Ela é atualíssima, né? Ela é mais atual do que as notícias de amanhã, que você ainda vai tomar conhecimento. Agora sim, pastor! É poderosa essa palavra, então, né? O foco do autor na carta de Hebreus aqui, que nós não sabemos o autor, não é relatado para nós exatamente quem é o autor, o foco nessa última sessão aqui é no poder da palavra de Deus e também na incapacidade do homem, nós, homem, ser humano, esconder-se dessa palavra. Não tem como esconder-se dela. Ninguém vai fugir. Toda a palavra se cumprirá.
toda a palavra vai se cumprir. E ainda, quem não gosta de prestar conta, a palavra do Senhor está dizendo exatamente isso. Nada pode ser ocultado diante daquele a quem teremos que prestar contas, né? Então a palavra de Deus é uma pedagogia para nós, pastora, porque nos ensina realmente como devemos nos portar conhecendo a história. Então Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida porque não creu na palavra de Deus, certo? Então nós, porém, precisamos nos firmar mais ainda, sabendo do que aconteceu, mais ainda na palavra. E isso por várias razões que nós vamos agora, a pastora, falar um pouquinho dessas razões, né? E a primeira dela, que a palavra de Deus é a verdade, né? Isso é algo muito lindo, pastora. O próprio Jesus, ele afirma isso, né? Orando ali pelos seus discípulos, ele santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Está lá em João 17:17. Isso, ele estava falando com o Pai, né? E aí, então, a expressão palavra de Deus pode significar, então, uma palavra falada por Deus, pastor. Sim. Diretamente a alguém sem um porta-voz, né? Mas nós percebemos também na trajetória que Deus fala de muitas maneiras, falou muitas vezes. Deus fala diretamente ao seu coração. Deus pode falar com voz audível, Deus pode falar por sinais, e Deus pode usar um porta-voz, né? Deus pode usar um homem e uma mulher também para falar. Hoje, né, como diz Hebreus, falou que Deus falou de muitas maneiras, mas hoje nos fala pelo Filho, porque Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele esteve nesse mundo conosco e exatamente ele expressou o Pai para os nossos corações. E aí, pastor, então nós vemos que no Novo Testamento, né, essa questão, essa expressão significou então uma palavra, uma mensagem que um homem fala sendo representante de Deus, né? Então não é aquela questão, eu não creio nessa palavra porque foram homens que escreveram. Olha bem o que eu digo a você. Foi o Espírito Santo de Deus usando homens para a glória do seu nome, né? Portanto, nós temos os versículos que vai dizer que toda palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não provém de interpretação humana. Não provém de interpretação humana. Mas é algo divino. E que toda profecia não tem origem humana, mas ela é origem divina, né? Para a glória de Deus. E aí ele faz uma exortação. Lembre-se daqueles que pregaram para vocês a palavra de Deus. Talvez hoje seja um dia que você possa agradecer a Deus por todos aqueles e aquelas que te ensinaram a palavra de Deus, que te exortaram, que te alertaram e que têm pregado ao teu coração a palavra do Senhor, né? Bendito seja Deus por isso. E aí, pastor, ele vai dizer também em 2 Pedro, né? 2 Pedro vai dizer, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia provém de interpretação pessoal. Louvado seja Deus por isso. Portanto, procede de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Está escrito também, está escrito e está escrito, né? E aqui nós temos uma fala sobre Jesus Cristo, pastor. Jesus, então, ele foi tentado, como muitos sabem, né? Ele foi ao deserto, foi levado pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado no deserto, e ali depois de 40 dias, pastor, ele estava jejuando, foi um orando, momento então importante. O diabo veio para tentá-lo. Foi um tete a tete com o diabo. Olha bem o que eu vou dizer a você. Se você ainda não passou por essa prova, você vai passar. Entende? Não adianta ficar com medinho, não. Você tem que correr para a palavra, meu filho, porque é aqui que está a nossa vitória, né? E foi justamente pela palavra que o diabo é vencido por Jesus, né? Pelo poder da palavra, porque a palavra, além de ser verdade, ela também tem poder. Glória então Jesus, toda vez que o diabo vinha com uma proposta, Jesus também, o próprio diabo usando também a própria palavra. Erradamente. De uma forma errada, exatamente, de um contexto errado. Então Jesus sempre falava, está escrito, também está escrito, né? E depois retire de Satanás, porque está escrito. Então sempre Jesus cita a palavra. Nós vamos ler o texto agora, mas é bom você pesquisar e olhar Mateus 4, do versículo de 1 a 11, como que Jesus vence o diabo usando a verdade da palavra de Deus. É importante você chamar a sua própria atenção. Olhe no espelho, então diga a sua própria alma, né? Se você não conhecer essa palavra, só tem uma frase, pastor. Está lascado. Tá lascado. Porque não tem outro jeito. Como que você vai resistir o diabo? Como que você vai dizer está escrito? E se ele disser outra coisa e você também está escrito, então é necessário conhecer. Essa palavra tem que estar na massa do sangue, pastor. Verdade.
E o outro ponto que nós queremos frisar aqui, que quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então a palavra de Deus, ela é viva, e olha só o que eu vou dizer a você, ela não só é viva, mas ela tem vida em si mesma. Aleluia. Ela é o sopro do próprio Deus Glória aos a nossos Deus. corações, né? A palavra de Deus não é morta ou ineficaz, como muitos estão tornando, pastora, estão tornando a palavra morta, ineficaz, por causa da sua falta de fé, por não crer, por não viver, por não conhecer a palavra, estão tornando ela morta, ineficaz, mas ela não é morta. Aleluia. E nem ineficaz. Ela tem vida, ela tem poder, a palavra de Deus é poderosa e sempre cumpre todos os seus propósitos para a qual ela foi estabelecida, né? Então ela produz resultados. Olha só que lindo, né? A palavra, quando nós recebemos ela, nos alimentamos dela, ela produz resultados na sua vida, transformação, mudança de mente, mudança de caráter. Por isso eu e você precisamos diariamente nos alimentar da palavra. Tem gente que está com a palavra morta, ineficaz, sabe por quê? Se alimenta de apenas um lanchinho de domingo a domingo, pastor. É uma promessa, né? Tem a caixinha da promessa, pega um versículo e tal. Pois é, vem de domingo a domingo e recebe uma palavra, é muito pouco. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra para que ela seja realmente eficaz, para que ela seja realmente viva no seu coração. Você precisa se alimentar, nós precisamos alimentar diariamente dessa palavra, pastora. Então, se queremos que o nosso ensino e testemunho produza efeitos, devemos permanecer fiéis à palavra revelada de Deus nos nossos corações. Então, olha só, quem ouve e pratica a palavra de Deus, né, é considerado, um texto da palavra de Deus que nós estamos falando aqui, pastor, é considerado uma pessoa prudente que edificou a sua casa na rocha. Agora, quem ouve e não vive, não pratica, é considerado como uma pessoa insensata, né? Algumas versões vão falar tola. Exatamente essa palavra, né? Ou seja, que a pessoa não pratica. Então, ela está edificando a sua casa na areia, onde vem vento, vem tempestade, vem a dificuldade, olha, desmorona se tudo, arrebenta toda. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, saber que ela tem poder, ela é viva, ela é eficaz, ela realmente traz resultados poderosos na sua vida. Amém. Eu aqui, pastor, lembrei rapidamente um parêntese, que há muitas pessoas não querendo destruir essa palavra, né? Que deixe de existir, elas ficam duramente ofendidas com a verdade, né, de Deus, com os princípios. Dizer a você uma coisa, talvez você não tenha conhecimento, está escrito, como Jesus disse, né? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Essa palavra permanecerá, quer queira, quer não queira, ela permanecerá. Porque é assim que está escrito. Nós precisamos, pastor, amar. O que eu percebo, muitas pessoas parecem que deixaram de amar a palavra, de desejá-la, de conhecê-la, e elas ficam, às vezes, assim, horas no celular. Eu vi até um vídeo que eu achei interessante, a pessoa colocou assim, se você, em vez de usar o seu celular diariamente, tratasse a Bíblia como trata o celular. Tratasse a Bíblia como você trata o celular. Aí aparece ele acordando. Primeira coisa que ele pega? Celular. Não. No caso do vídeo, ele pega a Bíblia, né? Ele está trocando. Se fosse a Bíblia no lugar do celular. Ele está falando nesse sentido. Acorda no meio da madrugada, ainda dá uma olhadinha. No celular. Mas só que ele está fazendo o contrário. Pega a Bíblia. Ele está tomando café na mesa. Ele está com a Bíblia lendo e tomando café. É interessante. Então, se nós trocarmos um pouquinho, um dia que seja o celular que a gente usa diariamente pela palavra de Deus, olha, você vai ler muita palavra. Tem gente que sai, pastor, volta para buscar o celular, né? Então voltaria para buscar a Bíblia. É no caso que você está falando, exatamente, né? Dessa forma, coisa né? mais linda, mudar um pouco a nossa atitude quanto à palavra de Deus. Tem gente que esquece tudo, mas nunca esquece o carregador, mano. Mesmo que eu não tô de olho em você. É uma questão muito forte, né? Outra coisa também que a palavra é alimento. Você se alimenta de manhã, exatamente, ainda tem um lanchinho pelo meio, tem o almoço, tem um lanche pelo meio, tem a janta, ainda fora os docinhos que dá uma vontade de comer, não sabe o que é direito, mas quer comer alguma coisa e tal e tudo. Então, faça isso com a palavra, né? E aí você vai estar nutrido e alimentado. Terceiro ponto, pastor, a palavra de Deus é cortante, penetrante, discernidora. Fala aí conosco, Saldanha. Então, a gente está falando que ela é viva, que ela é eficaz, né? Por quê? Porque ela é cortante. Ela vai dizer, faz a analogia de uma espada, né, que corta dos dois lados. Ela penetra, ela discerne todo o coração do ser humano. Ela diz que é mais cortante do que essa espada. Então, né? com qual propósito que ela penetra, que ela corta, que ela
discerne, tem um propósito para dividir o quê? Alma e espírito. Eita, E ele vai comparar alma e espírito com osso e Medula. medula, pastor. Olha que interessante, né? Então, o que significa? O escritor de Hebreus, então, nos dá uma analogia. Ele diz, é semelhante a uma espada. Uma espada que corta dos dois lados e divide juntas e medulas. A gente sabe, né, que existe as medulas, a medula óssea que chama, né? Sim. Que está dentro do osso da pessoa, né? Então, é ali que está a vida. É que está a vida. E ele fala, então, que a palavra de Deus tem tanto poder, ela penetra de tal forma que ela passa a camada do osso, né? E vai no mais profundo, que é o nosso espírito, Aleluia. o nosso ser. Glória a Deus. É isso que ela está falando. Amém. Bendito seja Deus. Então é algo que... Pastor, com isso, ela dá a vida, mas ela também mata. Não se escandalize com isso não, o que estou dizendo é uma realidade. Ela dá vida, mas ela mata. Ela salva, mas também condena. Ela traz promessas, mas também traz juízo. É algo muito forte e muito poderoso isso. Não adianta querer desmembrar. Não, eu vou querer só a vida, eu vou querer só ser salvo, eu vou querer só as promessas. Não adianta, porque está tudo junto, né, pastor? Exatamente. Portanto, Jesus Cristo, o que ele manifestou ao mundo? O amor e também a justiça de Deus, né? Está junto nessa trajetória. E aí, então, pastor, a alma, então, é aquela dimensão invisível. É necessário nós entendermos isso, uma dimensão invisível, né, da vida que somos por natureza. Né? Você entende assim? Nossas emoções, ninguém vê nossas emoções, né? Mas você diz assim, eu sou assim mesmo, né? E aí eu sou assim, eu sou dessa forma e você é assim mesmo, porque eu sou mesmo. Desejos, né? Desejo, vontade e tudo mais. E o Espírito é aquilo que somos pelo novo nascimento. Aleluia. Sobrenatural em Cristo Jesus, né? E aí sim, aí está o cerne da vida, né? Que é o Espírito. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, tá lá, né? Em 1 Coríntios, então 14, 15, nós vamos ver, o Espírito é aquela dimensão invisível da nossa vida que somos por meio da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Então, pastor, o principal ensino dessa afirmativa, da palavra de Deus, ela penetra, discerne até ponto de dividir essas duas coisas, né? Que às vezes a gente se confunde nela, mas a palavra de Deus, ela discerne tudo isso. Então, essa afirmativa revela o nosso verdadeiro eu. E eu entendo, pastor, que nós precisamos, quanto mais nos aprofundamos da palavra, mais nós sabemos quem nós somos. Isso é importante, né, para a nossa caminhada. Ela discerne, olha bem o que ela vai falar, né? Nós somos nascidos de Deus, estamos espiritualmente vivos, né? Então, ou será que nós estamos enganando a nós mesmos? Isso é importante, porque a palavra vai despir isso, ela vai trazer isso para nós. Será que eu nasci de Deus, estou viva, eu estou me enganando a mim mesmo, querendo esconder algumas coisas e naquele dia que eu vou prestar contas, aquele que vai me tomar conta da minha vida é dele, eu não posso esconder nada, né? Nem o mais profundo do meu coração, porque a palavra traz tudo à tona, não tem como, né? Então, somente a palavra de Deus, pastor, pode discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Porque eu posso muito bem fazer coisas com uma aparência e com outra intenção do coração. Mas a palavra, ela vai despir isso, vai discernir todas essas questões, né? É como um raio-x, pastor, né? Que vai perscrutar uma tomografia, ressonância magnética, né? Que vai até o osso. Né? Traz à luz o oculto, né? Se tiver uma coisa dentro do osso, a ressonância traz, né? Então ela nada... toca, né? A palavra toca. A palavra toca, ela vai tocar lá, ela vai mudar, vai transformar todas as coisas, né? Então, o homem e a mulher deverá prestar conta de si mesmo diante de Deus e nada vai escapar dele, né? No julgamento final, pastor, todos devemos prestar conta de si mesmo. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus ouvirão a palavra libertadora. Você é um homem absolvido. Você é uma mulher absolvida. Eita glória! Prepare-se, meu irmão, né? E permaneça na palavra, né? Então, concluindo para nós orarmos, pastor. Eu lembrei de Ezequiel 37. É verdade. Então, o que ele diz para nós? Eu quero assim, que a senhora termine falando sobre isso aí. Então, Ezequiel teve uma experiência muito linda. Ezequiel profetizou, pastor, num tempo difícil.
o povo estava desesperançado, desacreditado, né, apático, desistindo de tudo, tipo assim, deixa isso mesmo, isso vai ser assim mesmo, me dei por vencido, né? Então Deus leva Ezequiel num local e ele disse, eu me vi num lugar que era um local cheio de ossos secos, num vale, né? A palavra de Deus diz, cheio de ossos sequíssimos. E aí, então, Deus me fez andar ao redor daquele vale. Eu quero que você visualize isso. Eu sei que a nossa mente tem esse poder, né? Então, ele andou ao redor daquele vale cheio de ossos sequíssimos. E ele ouviu a palavra de Deus, pastor. E Deus falou com ele, Ezequiel, esses ossos podem reviver. E ele respondeu, Senhor, tu sabes. O Senhor disse a ele imediatamente, então, profetiza estes ossos. Coisa mais poderosa, pastor. Porque o que Deus estava dizendo? Fale a minha palavra a estes ossos. E ele disse, enquanto eu falava a palavra de Deus, os ossos começaram a se mexer, se bater osso e se juntar cada osso ao seu osso. E eu olhei e eles estavam fazendo os pares certinho. Depois eu olhei e tinha tendão. Depois eu olhei e tinha carne. Depois eu olhei e tinha pele. Mas não estava vivo não, pastor. Faltava o Espírito. E Deus falou com ele, profetize ao Espírito e diga, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então eu profetizei conforme a palavra de Deus me ordenou. E quando eu profetizei, o Espírito veio, entrou neles, eles ficaram de pé e era um exército poderoso, numeroso. Pastor, Deus falou com ele, Ezequiel, esses ossos são o meu povo. Estão sem esperança, que se deram por vencido. Diga a esse povo, assim diz o Senhor, eu vou abrir as vossas sepulturas, vou arrancar vocês de dentro dela e vos farei viver na vossa própria terra, porque essa palavra gera vida, ela dá resultado sobrenatural, meu irmão, e nós precisamos crer nisso, tomar posse e vivê-la para a glória de Deus. Está morto nos delitos e pecados? Está morto, mas vai reviver, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Profetize a palavra. Profetize a palavra. Não diga a sua palavra, que às vezes a gente fica, você tem que mudar, ser isso, você vai morrer falando a sua palavra. Você tem que falar a palavra de Deus, pastor. Os justos falam da palavra até que a sua palavra seja a palavra de Deus. É assim que o justo vive. E aí então o Senhor disse, eu vou abrir a sepultura de vocês, vou arrancar vocês, vocês viverão na vossa própria terra, porque o Senhor disse e fiz, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Não pare de profetizar. Fale a palavra de Deus. Você verá resultado, porque essa palavra traz resultado sobrenatural. Talvez hoje você tenha um vale para apresentar a Deus. E você pode até dizer, Senhor, eu não posso dizer que pode reviver, mas o Senhor sabe. Então, entenda o que o Senhor responde. Fale da minha palavra a estes ossos. Olha e se prepara, porque Deus faz o reboliço. Faz mesmo. E pode gritar, espernear, vai ter barulho, mas vai reviver para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, vamos orar. É assim, a palavra é poderosa mesmo. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje. Obrigada, por esse tempo, Pai. Nós estamos recebendo essa palavra viva, eficaz, como nós lemos, que ela possa realmente trazer resultados espirituais poderosos de mudança em cada coração, em cada lar, em cada família. Nós possamos conhecer, amar essa palavra poderosa do Senhor, como nós recebemos essa palavra deste tempo, Pai, oportuno do Senhor a cada um dos nossos corações. Assim eu peço a tua bênção sobre cada pessoa, cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.